Glória a Deus. Gente, eu vou tirar isso aqui porque a minha delicadeza... Ó, tô falando... Senão isso aqui vai parar lá embaixo daqui a pouco. Porque como o pastor disse, tá quente o negócio aqui. Tá forte. Glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso, né? Eu já estava pensando como que eu ia dar início com todo esse turbilhão que está aqui dentro, louco para colocar isso tudo para fora, mas Deus ele é maravilhoso, que Ele vai cuidando, né, de cada detalhe. E a gente cantou aqui agora, né, que Deus é um Deus de milagre, né? E é sobre isso que Deus colocou no meu coração, que Deus me mostrou, que Deus trouxe para a gente hoje. Né? Nós vamos estar falando de um milagre que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas. É um milagre bem famoso, que é a multiplicação dos pães e peixe. E uma coisa, assim, eu sempre ouvi essa palavra, mas eu nunca tentei para alguns detalhes dessa palavra. E realmente Deus é um Deus de milagres, né? E nós somos provas disso. Quantas pessoas aqui já viveu um milagre? Né? Eu mesmo sou um milagre. Né? Se eu estou aqui hoje, eu sou um milagre. Eu tinha tudo para dar errado e eu estou aqui em nome de Jesus. Né? Então, eu sou um milagre. Mas muitas vezes a gente vive esses milagres, a gente vive a palavra, mas muitas vezes a gente não se sacia. Nós não nos alimentamos da maneira que nós devemos nos alimentar, né? Todos nós sabemos que o milagre, Jesus ele multiplicou o pão, né? Mas muitas pessoas saíram dali ainda com fome. Muitas pessoas ali ainda saíram com fome e com sede. E será que nós estamos saciando a nossa fome através da palavra, através desse pão? Eu fiquei remoendo isso na minha mente, questionando isso, né? Qual o real motivo da gente se alimentar dessa palavra? Qual é a motivação que a gente está trazendo para a casa do Senhor, que a gente está levando para o irmão? Qual é o real motivo dessa palavra? O que essa palavra está fazendo dentro de cada um de nós? O que a gente tem para oferecer através dessa palavra? O que nós temos para oferecer através dessa palavra? Se eu perguntar para vocês, quantos pães vocês têm nesta noite? Que Deus fez essa pergunta para mim, quantos pães você tem? E eu falei assim, meu Deus, como assim? E logo Deus foi derramando, né? E eu falei, Senhor, eu quero esse pão, eu quero esse alimento, eu tenho fome, eu tenho sede. E eu estou aqui assim, por isso que eu falei que está quente, porque eu tenho fome e sede do que eu estou fazendo aqui. Né? Eu tenho certeza, plena certeza, que eu estou no lugar que o Senhor gostaria que eu estivesse. Aleluia, por isso que eu disse, eu sou um milagre. Mas nós precisamos entender o porquê desse milagre nas nossas vidas, assim como nós vamos entender através dessa passagem, né? E se eu perguntasse para você o quanto de fome você tem, o quanto de sede você tem desta palavra? Nós estamos no mês que fala sobre a palavra. E isso foi me incomodando, foi me incomodando. O que eu estou fazendo com esta palavra? Quantos pães vocês têm? Foi isso que Jesus perguntou para aquele menino. Mas, se a gente for lembrar do que Paulo instrui lá em Romanos, ele vai falar que o reino não é sobre bebida e nem sobre comida. Né? Ele vai falar que o reino de Deus, ele não é sobre comida nem bebida, mas ele é sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu gostaria de introduzir essa palavra contando, né, o que Paulo orienta o povo. Porque realmente Paulo estava falando sobre comida e bebida literalmente.
né? Nós vamos falar aqui sobre pão, sobre o alimento. E Paulo também estava orientando esse povo aqui sobre essa comida e essa bebida. E o que estava acontecendo, né? Essa carta, Paulo, ele escreveu para um povo judeu e para um povo gentil, que pensava de forma diferente, que agia de forma diferente e que tinha costumes diferentes. E esses costumes que eram sobre as bebidas e sobre a comida, porque os judeus acreditavam que podia comer determinadas coisas. Os gentios não acreditavam. Os gentios acreditavam que poderia beber, os judeus não. Então eles começaram a discutir sobre essas coisas. E muitas vezes nós fazemos isso também. Nós discutimos se vai ter faxina, se não vai, que cor que vai pintar a igreja. E o que Paulo orienta aqui é que o reino não é sobre isso. E é o que ele está falando. Ele começa a explicar que essas discussões, o que estava acontecendo? Estava afastando o povo. Estava diminuindo a comunhão do povo, porque um pensava de uma forma e o outro pensava de outra forma. Ou um agia de uma forma e o outro agia de outra forma. Um gostava do barulho, o outro gostava do silêncio. Um gostava do som alto, o outro gostava do som baixo. E ele falou que o que importa aqui era o amor. Ele orienta ao povo aqui que o que importa é o amor. E que era melhor sacrificar a nossa vontade. Por quê? Porque independente da forma que eu penso, né, lógico, sem ferir os princípios bíblicos, mas independente da forma que eu penso, o que eu acho que o irmão pensa, o que importa é amor, que eu precisava de me sacrificar para não escandalizar o reino, para eu não escandalizar a palavra, para eu não agir de forma que separasse aquele povo. É isso que Paulo orienta. E ele fala que é melhor sacrificar as nossas vontades para que a gente possa viver realmente em comunhão e realmente ter um motivo real de viver o reino. E ele fala que se a gente agisse dessa forma, a gente está amando o próximo e glorificando a Deus. Amém? E é sobre essa motivação que Deus quer falar comigo e quer falar com você nesta noite. Amém? Nós vamos entender se a gente realmente é resiliente, como é o tema deste ano. Mas resiliente no sentido de dar razão para o nosso irmão. Resiliente no sentido de entender a forma que o irmão faz, fala, vive. Será que nós somos realmente resilientes a esse ponto? E de não escandalizar a vida do irmão, ou de não escandalizar o reino de Deus? Nós vamos aprender a entregar com amor, aquilo que o Senhor nos pede. Nós vamos entender a entregar o que Jesus está pedindo para cada um de nós. E eu pergunto mais uma vez, quantos pães você tem? Quantos pães você tem para entregar, para que Deus possa fazer o milagre através da sua vida, através da minha vida? Aleluia! O Senhor quer que a gente faça isso, mesmo que for para nos sacrificar, para que a gente possa entregar com amor ao que o Senhor está pedindo para nós. E foi assim que ele fez com os discípulos. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão, através do milagre que Jesus fez. Nós, nesta noite, nós também podemos alimentar uma multidão. Amém? Nós podemos alimentar uma multidão. Depende da nossa motivação. Depende de como nós vamos agir e reagir a esse milagre que o Senhor faz, tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida. Amém? Aleluia! Eu quero orar para a gente poder começar a palavra. Nós vamos estar falando da palavra do Senhor que está lá em João, no capítulo 6. Amém? Senhor, nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar trazendo entendimento, sabedoria que vem do Teu Espírito Santo. Que assim como o Senhor já disse, o Teu reino não é sobre bebida e comida, mas é sobre justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Pai, nós queremos entregar o nosso melhor, nós queremos sacrificar e entregar o que o Senhor nos pede, com amor, sem separação, Pai. Oh, Deus, faz a gente entender, faz essa palavra entrar profundamente dentro da nossa mente e do nosso coração, para que a gente possa oferecer esse alimento que nós estamos recebendo aqui hoje, para quem ainda tem fome, para quem ainda tem sede. Aleluia, glória a Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, vamos lá, João 6, capítulo 6, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar do milagre da multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E eu preciso contar para vocês, contextualizar para vocês o que estava acontecendo aqui. Porque antes que Jesus fizesse esse milagre, Jesus tinha recebido uma notícia muito triste. Ele tinha acabado de receber a notícia que João Batista tinha morrido. E Jesus estava triste por isso. E mesmo assim, o que ele fez? Mesmo triste, ele pegou os discípulos, juntou os discípulos e falou: vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar de descanso, vamos para um lugar onde a multidão não está. Por quê? Porque esse povo, há muito tempo ali andando, eles estavam cansados, porque eles estavam fazendo vários milagres, várias curas, vários sinais e várias maravilhas. E Jesus chamou os discípulos: vamos para um lugar deserto, onde a gente possa descansar. Porque eles estavam cansados e eles andavam a pé, de lugar para lugar. Mas o que aconteceu? A multidão percebeu que esses discípulos e Jesus iriam sair de um lugar e ir para o outro lugar, correram e foram à frente, chegaram antes que Jesus chegasse ali. E aí o que aconteceu? Os discípulos, na hora que viram aquela multidão, eles devem ter pensado assim: acabou com as nossas férias, acabou com o nosso descanso. E aí muitos dos discípulos ali viraram e falaram assim: dispensa esse povo. Vem uma multidão, a gente está num lugar deserto, não tem onde comer, não tem onde comprar comida, dispensa esse povo. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, fez o que os discípulos não esperavam que ele fizesse. E ele teve compaixão daquela multidão. E ali começou todo o processo de milagre. Muitas vezes nós dispensamos a multidão que o Senhor coloca nas mãos da gente. Muitas vezes nós dispensamos, nós não alimentamos, nós não oferecemos aquele pão que o Senhor disponibilizou. Este pão que é a palavra que o Senhor nos disponibiliza. Muitas vezes nós dispensamos, porque muitas vezes é para a gente orar, a gente dispensa. Muitas vezes é para a gente pregar e a gente dispensa. Muitas vezes é para a gente limpar e a gente dispensa. Muitas vezes é para a gente tocar e a gente dispensa. E mais uma vez eu vou perguntar: quantos pães você tem aí? Será que nós estamos dispostos a oferecer este pão com amor? Porque foi isso que esse menino fez. Foi isso que esse menino fez.
Ele ofereceu a única coisa que ele tinha. Ninguém tinha nada para comer naquele lugar ali. Esse menino tinha 2 pães e 5 peixinhos. Talvez ele pensasse assim, nossa, acabou com o meu lanche, acabou com a minha comida, vou ter que alimentar esse povo todo. Mas nem os discípulos mesmo, eles acreditaram que aquilo poderia alimentar. E é isso que a gente vai ver aqui, né? Nós vamos ver que cada evangelho trata esse milagre, trata essa passagem de uma forma. E é isso que nós vamos aprender. É o que eu disse sobre os detalhes deste milagre. Lá em Marcos 6:30, por exemplo, não precisa abrir, se vocês quiserem abrir, ótimo, maravilhoso, confiram a palavra, mas eu vou falar dos 3 evangelhos. Então, primeiro, lá em Marcos 6, no capítulo 30, ele trata, né, esse milagre. E aí ele fala que Jesus teve compaixão, que mesmo cansado, mesmo procurando um lugar deserto para descansar, ele teve compaixão. Mas os discípulos não tiveram. Os discípulos mandou dispensa essa multidão. E muitas vezes, por quê? Por causa da falta de fé. E olha que os discípulos já estavam andando com Jesus, já viram os sinais, já viram as maravilhas, e ainda assim faltou fé para acreditar que Jesus pudesse alimentar aquela multidão, mesmo sem os peixes e sem os pães, porque Jesus era Deus. E eles estavam vendo aquilo ali, andando com ele, percebendo tudo aquilo que ele estava fazendo, e ainda assim faltou fé. Por isso que eles pediram dispensa essa multidão, porque não tiveram fé. E Jesus fala o quê? Jesus vira para eles, eles falam que não tinham o que comer, Jesus fala, deem vocês o de comer para esse povo. E Deus está falando nessa noite para cada um de nós, deem vocês. Ofereça o pão que você tem. Ofereça o pão que você e eu, nós temos. Muitas vezes falta fé para a gente oferecer o pão que o Senhor quer que a gente ofereça. Muitas vezes falta fé para a gente alimentar quem tem fome e quem tem sede. Mas nessa noite nós vamos aprender que Jesus, ele foi misericordioso, ele foi bondoso, ele foi incrível nesse milagre. E ele foi organizado, porque Mateus relata que ele fez o quê? Ele organizou o povo depois que ele fez o milagre. Ele mandou o povo se separar de 100 em 100, de 50 em 50. E muitas vezes a gente não oferece o pão que a gente tem por falta de organização. Porque a gente fala que a gente não tem tempo, a gente fala que a gente não pode naquele horário, naquele dia, por falta de organização. E Jesus ensina num lugar deserto, de relva, sem nada, que até ali nós precisamos ser organizados. Nós precisamos entender o que Jesus ensina para os seus discípulos. Nós somos os discípulos, nós precisamos estar organizados, nós precisamos planejar, nós precisamos andar em Cristo, organizados. E lá em Lucas 9:12, Jesus fala, Lucas relata que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. E ele estava passando ali valores do que era o reino, como a gente mesmo viu, que o reino não é sobre comida e nem bebida, e sim sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes a gente coloca coisas em primeiro lugar. Às vezes nós colocamos coisas com pouca importância em primeiro lugar, sendo que o primeiro lugar é Jesus Cristo. O primeiro lugar deve ser Jesus Cristo. Nós precisamos entender desse pão verdadeiro. Nós precisamos entender desses ensinos que Jesus faz durante toda a palavra, durante todo esse milagre, durante toda essa passagem. E um detalhe que Lucas fala é que Jesus fez o milagre. Jesus multiplicou os pães e peixes. Mas quem distribuiu? Foram os discípulos. Ele deu o pão para
os discípulos distribuírem. E nessa noite, Deus está dando o pão para que nós possamos distribuir para o povo que tem fome e quem tem sede dessa palavra, que tem fome e que tem sede desse pão. Mas o Senhor está dando. Ele falou para os discípulos: distribua para esse povo. Ele fala para nós nessa noite: o pão está aí, distribua o pão. Mas olha como Deus é zeloso, olha como Jesus é incrível, olha o cuidado. Além de ter distribuído, além de ter alimentado uma multidão, o que ele faz? Ele pede aos discípulos para recolher o que sobrou. Meus amados, devia ter aproximadamente umas 20 mil pessoas aqui para comer desse pão. E ele teve o zelo, porque muitas vezes quando a gente tem com fartura, muitas vezes quando Deus faz o milagre e a gente vive a fartura do milagre, a gente deixa o rastro para trás, a gente não aproveita o milagre por inteiro, a gente não vive o processo por inteiro, mas Jesus, no seu zelo, no seu cuidado, ele fala para os discípulos: recolha os pedaços. E depois aquele pão ainda sobrou muitos pães e muitos peixes. Nós precisamos aprender a cuidar dos que ficaram para trás. Nós precisamos aprender a cuidar do povo que tem sede, que tem fome, porque eles estão para trás. Mas nós, no nosso egoísmo, às vezes, no nosso dia a dia agitado, aquele povo está ficando para trás. E nós não estamos recolhendo esse povo. Nós não estamos tendo zelo com o povo de Deus. Nós não estamos tendo cuidado com o povo de Deus. Jesus está ensinando isso aqui. Lá em Mateus 14, ele começa a tratar pessoalmente, ele fala pessoalmente com Filipe. E aqui em João também, como a gente viu, ele fala com Filipe. Né? E aí a gente vai ver o quê? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Meus amados, Jesus já sabe o que ele vai fazer com você. Ele já sabe em quem você vai alimentar, a quem você vai alimentar com esse pão que você tem. Por mais que você acha que esse pão é pouco, por mais que você acha que você é improvável, ele já sabe o que ele vai fazer com você. Aleluia, ele já sabe. E foi isso que ele fez com Filipe. Ele perguntou para Filipe o que ele ia fazer, para forjar o caráter de Filipe, para saber qual era a posição de Filipe. Muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Por quê? Porque Deus está forjando o nosso caráter. Ele quer saber como nós vamos alimentar o povo. Ele quer saber o que a gente vai fazer com esse pão, o que a gente vai fazer com essa palavra. Ele estava forjando o caráter de Filipe. E olha que coisa interessante que a gente aprende aqui. Na hora que ele pergunta para Filipe, rapidinho, Filipe fez as contas. E viu que não ia dar para pagar aquilo ali. O que a gente aprende aqui? Que é necessário fazer as contas, sim. É necessário a gente ofertar, sim. É necessário a gente calcular tudo que a gente vai gastar aqui para a reforma da igreja e ajudar e oferecer e entregar o nosso pão para essa oferta? Sim. Mas essa é a nossa verdadeira motivação. Nós precisamos entender qual é a nossa verdadeira motivação. Filipe calculou tudo, muito bom de conta. Mas para que era essa conta? É para edificar o povo de Deus? Era para edificar? Ou era para declarar a falta de fé dele? Nós precisamos pensar. O que tem nos motivado? Nós podemos ser excelentes pregadores. Nós podemos ser excelentes tocadores. Mas qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação? O que eu quero fazer com isso? Para quem eu quero entregar isso? Para quem eu quero entregar? Nós precisamos entender essa motivação. Filipe foi muito bom de conta,
mas a compaixão com o povo não aconteceu. E olha que ele andava com Jesus. E olha que ele via os milagres. E olha que ele via as maravilhas. E é diferente da gente? O que a gente falou aqui no início? Que nós vivemos as maravilhas, os milagres. Eu sou um milagre. Mas será que eu estou usando esse milagre? Será que o que o Senhor me alimentou, será que eu estou alimentando outras pessoas? Ou será que eu estou calculando tudo, fazendo conta de tudo, vendo o que pode, o que não pode, a roupa que pode, a roupa que não pode, e a minha motivação está em cima disso? O reino de Deus não é sobre bebida e comida. Eu vou repetir mais uma vez. O que Paulo orienta é sobre paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Meus amados, nós precisamos permitir que o Senhor forge o nosso caráter. Nós precisamos entender qual é a real motivação de servir ao reino de Deus. Nós precisamos quebrantar o nosso coração e entender que se não houver amor para com os irmãos, se não houver amor na igreja, se não houver amor em tudo que a gente faz e oferece, de nada adianta. De nada adianta. Nós precisamos entender a nossa real motivação. E aí a gente vê aqui também em Mateus que André teve uma atitude. Ele foi lá e chamou o menino. Será que nós estamos tendo essas atitudes? Vai lá, chama ele. Ou então o irmão vira e fala assim, vai chamar para quê? É mesmo, vou chamar não. Qual atitude que nós estamos tendo com nossos irmãos? Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever as nossas motivações. Porque André foi lá e teve uma atitude maravilhosa, a atitude que ele teve. Maravilhoso. Ele ajudou a fazer o milagre, porque ele foi lá e trouxe o menino e falou com Jesus, olha, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ao mesmo tempo que ele teve uma atitude maravilhosa, ele duvidou. Porque ele vira e fala, mas, tem aqui, mas eu acho que não dá, não. Gente, nós sabemos quem é Jesus Cristo, nós sabemos quem é esse Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Nós sabemos que Ele é um Deus de milagre, como foi cantado aqui. Nós sabemos, mas nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos tomar atitudes de fé. Como dizem por aí, nós precisamos dar uma de doido, dar uma de louco. Louco pelo reino de Deus. Louco para agir com fé, para ter atitudes de fé. Amém? Aleluia! O menino entregou o que ele tinha, e nós precisamos também entregar o que nós temos. Nós precisamos entregar este pão que nós temos, porque nós temos o pão, nós temos Jesus Cristo, e as pessoas estão famintas, estão com sede e com fome de Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós não agimos da maneira que deveríamos agir. Muitas vezes nós não temos a atitude que nós deveríamos ter. E é para nós pensarmos como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo com esse pão. O que nós estamos fazendo com esse pão? Será que nós estamos permitindo que o Senhor faça um milagre em nossa vida e a gente testemunha desse milagre e através desse milagre a gente alimenta outras pessoas? Ou será que nós estamos guardando esse milagre para nós? Ou será que nós estamos guardando esse testemunho para nós e ninguém mais está sendo edificado? Esse menino ajudou a alimentar uma multidão. E o Senhor está falando conosco nessa noite que nós também podemos